A paz do Senhor, povo de Deus, glória a Jesus, 22 de janeiro de 2025, mais um Desperta Crente começando para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero externar minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua companhia neste canal. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha e estamos juntos para a glória de Deus. Jesus é bom. Irmãos, ontem eu não consegui nem segunda-feira postar o vídeo, foi uma semana que começou meio puxada, eu não estava muito bem também, me sentindo muito bem. Mas Deus seja louvado e Jesus deu vitória. E nós estamos aqui gravando esse vídeo para a glória de Deus. Capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Deus seja louvado. Um dos evangelhos sinóticos, amém? Que tem a mesma visão de Marcos, a mesma visão de Lucas. Deus seja louvado. Então nós vamos ver aqui o panorâmico que Mateus escreve falando sobre o nosso Rei, o nosso Salvador Jesus Cristo. O capítulo 12 vai falar como Jesus, o Senhor do sábado, o significado do sábado. Vai falar nesse capítulo 12 também, Jesus cura no sábado, o propósito de Jesus curar no sábado. Jesus é o sábado, irmãos. O sábado foi instituído como uma das festas das leis judaicas, que era válido para os judeus, entendeu? Nós, os gentios, não precisamos guardar o sábado. Somente os judeus que guardavam, porque era propósito para se cumprir as profecias, se cumprir o plano, o projeto de Deus. Então, quando você estuda mais, eu falei em outros vídeos, acho que foi na carta aos Hebreus, que eu falei sobre o sábado, o significado do sábado em Jesus. E também continua falando sobre Jesus, é o servo amado de Deus. A conclusão aqui a partir do verso 15 sobre o profeta Isaías, que profetiza, né? O servo do Senhor, que teria o Espírito do Senhor, que seria guiado pelo Espírito de Deus, que Jesus Cristo, o repouso do Espírito Santo do Senhor sobre ele, o Filho de Deus, e ele conduziria o povo à verdade e tiraria das trevas, né? O pecado imperdoável, nós vamos falar sobre esse pecado. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse pecado aqui para que você compreenda. Também vai falar sobre o sinal da ressurreição. Jesus vai falar que não daria um sinal para aquela geração perversa, aquela geração maligna, no seu sinal de Jonas, né? Que ele passaria 3 dias e ressuscitaria. E também vai falar sobre a mãe e os irmãos de Jesus. Nós já falamos sobre esses assuntos. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração no dia de hoje. Nesse dia, abre a Bíblia, porque a Bíblia é poderosa. Que vai começar aqui no verso 22. O verso 22 ao verso 37, nós vamos falar sobre o pecado imperdoável. Que pecado imperdoável é esse? Nós sabemos que há vários tipos de blasfêmias. E uma das blasfêmias que o Senhor Jesus fala aqui nesse capítulo 12 de Mateus, que não haveria perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos lá. O verso 22 diz assim: depois disso aconteceu-lhe que trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou e de modo que pôs falar e ver. Eu vou levar para a área espiritual isso aqui. Nós vamos ver duas visões, né? De dois tipos de pessoas, né? Nós vamos ver aqui. A multidão vê Jesus como filho de Deus. Ficam maravilhados, atônitos com os milagres que Jesus faz. E um desses milagres é Jesus curar esse homem que é mudo e que não podia falar. Esse homem que era cego também não podia ver. Jesus cura este homem, de modo que ele pode ver e falar. Então ele era mudo e surdo. Jesus cura este homem e este homem vai ver. Que é isso que Jesus faz na vida do servo e da serva. Quando a gente estamos nas trevas, que conhecemos a luz e vimos essa luz que é Jesus e somos salvos por ela, o Senhor abre a nossa visão espiritual e abre a nossa boca espiritual. E nós começamos a mudar a fala, mudar posicionamento, mudar forma de agir, de falar. Pessoas que falavam muito palavrão e xingavam muito como eu. Eu xingava muito, eu falava muito palavrão lá no tempo de perdição, que eu não conhecia essa verdade. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor transformou os meus lábios, transformou a minha visão. Pessoas que gostam de ver coisas malignas, o Senhor transforma. Eu gostava terrivelmente de ver filme de terror. Quanto mais sangrento era, quanto mais violento era, quanto mais maligno era o filme, mais eu gostava de ver esse tipo de coisa. Estou usando esse exemplo para você compreender que quando Jesus chega, as trevas são dissipadas e a luz encontra aquele ambiente e clareia tudo. Então nós vamos ver duas visões duas visões dos que são de Deus e a visão daqueles que é do maligno. É isso aí. Nós vamos ver a visão de quem é de Deus e quem é do diabo. É isso mesmo. Nós vamos compreender. Então vamos dar continuidade aqui. Então toda a multidão ficou atônita, exclamava: este é o Filho de Deus. Mas os fariseus, ao ouvirem isto, murmuraram. Ao ouvirem o quê? Eles estavam ouvindo a multidão falar que ele era o Filho de Deus. E eles não aceitavam Jesus como Filho de Deus, como Messias prometido. Ao ouvirem isto, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Deus Ebu, o príncipe dos demônios. Eles começaram a dizer: isso não é filho de Deus, ele é filho do diabo.
eles começaram a dizer isso de Jesus. Que Jesus não era filho de Deus, que Jesus não fazia aquelas obras pelo poder de Deus, mas sim pelo poder do maligno. Vou continuar o versículo. Entretanto, Jesus, compreendendo os pensamentos deles, lhes afirmou. Jesus não ouviu eles falar com a boca, eles murmuravam com o coração, estava na mente, estava falando em pensamento. Jesus conhece pensamento e intenção. Jesus conhece os seus pensamentos, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as suas atitudes. Então precisamos compreender o que o Senhor está nos trazendo aqui neste momento, nesse curto período aqui desse vídeo que nós estamos gravando, para trazer esse despertamento para a sua vida, sobre o poder da fala, sobre o poder do falar. Precisamos vigiar. Então, aqui eles não chegaram a abrir a boca, mas em pensamento Jesus viu. E Jesus vai responder os pensamentos daquelas pessoas. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Ou em outras traduções, todo reino dividido não subsiste, né? E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Quer dizer, divisão, separação não vai resistir. Pode observar, uma casa que tem divisão, uma casa que tem um espírito de separação, ela não subsiste. É uma família dividida, família de partidos, partidarismo, que fica mais lá, que fica mais cá, que valoriza mais aqui, mas ela não subsiste, não consegue ter firmeza, não tem raiz, não tem crescimento. Essa casa vai à ruína, vai ser destruída. Então ela não resiste, se destrói. Se Satanás, verso 26, se Satanás está dividido contra ele próprio, como poderá então subsistir o seu reino? Quer dizer, se Satanás está dividido entre ele próprio, tá? Ele mesmo expulsando os demônios que ele mesmo envia para a vida das pessoas para destruir, como que ele mesmo, como que o reino dele vai subsistir? Tem como? Então o Senhor está dizendo, e se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem os expulsará os vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se pelo Espírito de Deus eu expulso os demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Os sinais acompanharão aqueles que crê. Os sinais de Deus acompanharão aqueles que vivem na verdade, aqueles que servem a Deus, aqueles que verdadeiramente foram convocados e chamados por Deus. Porque nós vivemos num tempo hoje de aparência e um tempo de mistura, um tempo de crentes mestiços, né? Que estão misturados ali, que parece que são, mas não são. Quando você lê lá Levítico, você vai ver que o populacho, né? Números, se eu não me engano é Números. O populacho se infiltrou no meio do povo, se eu não me engano é Números 11. O povo se infiltrou. Então quer dizer, pessoas que não serviam a Deus, que não acreditavam em Yahvé, que não serviam a Deus verdadeiramente, estavam infiltrados no meio do povo de Deus. E é isso que Satanás tem feito, infiltrado algumas pessoas no meio do povo dele para dizer que é de Deus, que usam o nome de Deus para profecias malignas, que usam o nome de Deus para dizer que Deus falou aquilo que Deus não falou, para dizer que Deus disse aquilo que não disse. Pessoas endemoniadas, essas sim, que estão dentro da casa do Senhor distorcendo a verdade. Jesus está dizendo agora, se eu faço no nome do Senhor, o reino de Deus está na terra, porque quem é do céu, irmão, sabe, quem é do céu não precisa falar, ele é discernido. Quando o crente verdadeiramente anda com o Senhor, quando você olha para uma mulher de Deus e para um homem de Deus, ele não precisa nem abrir a boca, só no olhar para eles você vê a essência, a presença do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas. Acredite em você e cumpra a missão, porque Jesus, ele acreditou e cumpriu a missão dele. Então creia, siga os passos do mestre, porque Deus conhece o pensamento e a intenção do coração de cada homem, de cada mulher. Então não tenha dúvida de quem você foi chamado para ser. Não tenha dúvida de que Deus fez nas suas mãos. Muitas pessoas chegam para mim e falam coisas, né, de pessoas que dizem, mas eu sei quem eu sou. Você precisa saber quem você é. Quando você tem dúvida do seu caráter, dúvida da sua vida com Deus, sua mente vai ficar turbada. Uma pessoa chegou a dizer que as obras que eu faço é para tirar dinheiro do povo, que em questão da conferência Mulheres Sábias, é uma conferência que Deus tem glorificado, o nome dele tem crescido, o Senhor tem honrado de uma forma extraordinária esse trabalho, porque Deus sabe, eu trabalho para ele, não trabalho para homens, eu faço para Jesus com intensidade, com amor e com confiança em Deus e com certeza e com inteligência. Eu não faço as coisas enlouquecidamente, eu faço diante de um Deus vivo. Então tudo para Deus tem que ser sentado, visto, tem que ser, porque o culto que nós prestamos a Deus é um culto racional, não é uma vida irracional que o crente tem que ter. Então quando você se conhece, as coisas, os ataques não te abalam. Você precisa compreender, você sente dor, você sofre, você entristece com algumas situações, mas não te abala ao ponto de te tirar do propósito. Então você passa por luta, por prova, mas não perde a sua essência. Você está entendendo? Os ataques não mudam o teu caráter, não mudam quem você é, porque antes de tudo acontecer, Deus te mostra, te digo de experiência, Deus mostra tudo antes de acontecer, Deus revela tudo para você ficar na posição, mas Deus revela para quem anda na posição com Ele. Então ande na posição com Deus. O verso 29 diz assim, como pode alguém tornar
Como pode alguém entrar na casa de um homem forte, roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Vou usar, eu esclarecer aqui para você entender. Você vai, uma pessoa que rouba, um ladrão que pratica roubo, ele vai entrar aqui e vai falar, ó, vou levar suas coisas tudo aqui agora, tô roubando e pronto. E botando a mão em tudo, sem arma, sem nada na mão, só pegando as coisas, o dono da casa vai cruzar os braços, não, pode levar, pode levar. Claro que não. Aquele dono da casa vai querer defender aquilo que bem que é dele, vai querer tomar, vai lutar por aquilo ali, vai defender aquilo que tem. Assim, nós precisamos compreender. Quando Deus entra na casa, o diabo perde a força, o diabo perde o lugar, o diabo perde o controle. Eu tenho essa frase comigo, eu carrego essa frase comigo, porque Deus entrou na minha casa, amarrou o valente, e entrou na minha casa e mudou, transformou a minha vida, porque assim era uma pessoa dominada e o Senhor transformou, entrou e mudou a vida. Então nós precisamos compreender, irmãos. Reino dividido não subsiste. É por isso que nós estamos vendo Satanás entrar dentro dos templos. Eu não falo a igreja porque a igreja somos nós, a igreja de Cristo. Mas ele tem entrado dentro dos templos e possuído algumas pessoas. Para de achar que a pessoa está endemoniada, tem que cair no chão rolando, babando, escumando pela boca para dizer que é demônio. Não, tem pessoas que estão endemoniadas em cima do altar. Tem pessoas endemoniadas liderando. Tem pessoas endemoniadas pregando, cantando, discipulando. Tem pessoas endemoniadas que não rolou e cai no chão e baba não. Judas, quando foi trair Jesus, ele não caiu no chão, ele não babou, ele não rosnou, ele não gritou, ele não pulou, não. Ele saiu andando e usou a sua boca, a fala, para vender Jesus por 30 moedas de prata. Então nós precisamos compreender, há várias possessões demoníacas, vários tipos de possessão demoníacas, que nós precisamos compreender. Uma pessoa possessa por demônio da fofoca, possessa por demônio da inveja, possessa por demônio da calúnia, possessa por demônio da prostituição, possessa por demônios que tentam degredir a imagem de outro, porque calúnia também é possessão demoníaca. Quantas pessoas estão aí, muitas deles com a Bíblia na mão, dizendo que é pastor, dizendo que é líder, dizendo que é missionário, dizendo que é missionária, dizendo que é presbítero, dizendo que é isso, dizendo que é aquilo, mas estão endemoniados, porque nós estamos vendo tantos escândalos. Homens que têm amantes há anos dentro da casa de Deus, uma pessoa endemoniada que sobe no altar, prega contra divórcio, prega contra separação, mas está no adultério. Quantas pessoas estão assim, irmãos? E nós estamos vivendo esse período terrível de escândalos em cima de escândalos, de baixarias, de coisas terríveis, malignas, de pessoas descredibilizar o evangelho, porque nessa casa que está sendo dividida. Mas nós precisamos entender, há os remanescentes, há os fiéis, há uma missionária Odete, há você que está aí vendo esse vídeo, que serve a Deus de verdade, há um João, há um Antônio, há um Mateus, há uma Maria, há vários homens e mulheres de Deus que servem com integridade e não vendeu a sua primogenitura. Então não banalize o evangelho, acreditando que não existe mais, porque existe verdadeiros. Verdadeiramente, não podemos tampar o sol com a peneira, como diz minha mãe, fala, cara, não se tampa o sol com a peneira. Temos que colocar os pés no chão e reconhecer a realidade de tudo que está acontecendo. Mas precisamos também entender que tem verdadeiros. Não aceite esse título sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não aceite esse título como se nada pudesse estar acontecendo mais de verdade, porque de muitos que estão brincando, porque existe. Então, acorde enquanto há tempo. Quem não está comigo está contra mim. Jesus está dizendo, quem não está comigo está contra mim. E aquele que é comigo não acolhe, e não, aquele que é comigo não espalha, e sim junta. É isso que Jesus está dizendo. Você está contra ou está a favor do evangelho? Há pessoas que dizem, eu gosto até da igreja, eu gosto de ir no culto, mas eu não concordo muito com algumas coisas, eu não acho ridícula radicalizar, né? Porque muitos irmãos, quem anda com Deus, anda com Deus. Quem anda com o diabo, anda com o diabo. Ou você é crente, ou você é ímpio. Ou você é servo, ou você é profano. Não existe negócio de ficar no muro. O muro é do diabo. Não existe esse negócio. Ou você entra pra dentro, ou você sai pra fora. Não existe esse negócio de servir, mas servir pela metade. Ou serve ou não serve. Então Jesus está dizendo, quem está comigo, está comigo. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não está a favor, está contra, irmãos. Não adianta. Tem esse negócio de meios termos. Nós precisamos compreender. Portanto, eu vos asseguro, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados. E as pessoas, portanto eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmias contra o Espírito Santo não será, porém, perdoado. Então vamos lá, todos os pecados serão perdoados. Agora, blasfêmias contra o Espírito Santo, muitas pessoas, há muita discussão, há muitas pessoas que discutem sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, mas o que eu vou falar o meu ponto de vista que eu entendo em relação pelo que a palavra Deus está nos dizendo, a palavra de Deus. Não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Nós vivemos num tempo de zombadores.
1 Reis, capítulo 3, versículo 24. 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 24, vai falar que quando Eliseu está saindo ali, está descendo para a cidade, vai aparecer uma turma de jovens, de 40 jovens, vão começar a zombar e dizer: sobe calvo, desce calvo, zombando dele. Ele vai orar e uma ursa vai vir matar aqueles jovens. Que isso, missionário? Misericórdia. Porque está apontando, está nos mostrando a geração de zombadores. Vai na rede social, irmãos. A zombaria com o Espírito Santo, com o dom de língua. As zombarias com os cultos. As zombarias com as profecias que Deus usa os profetas. Quantas pessoas zombando, contra os homens e mulheres de Deus que pregam uma palavra com essência, e o Espírito Santo usa os lábios dessas pessoas para pregar, para trazer a palavra, e muitos dizem: não é Deus que usa aquela mulher. Uma pessoa já falou que eu era usada por demônios, que não era Deus que me usava, era Satanás. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quem usa o servo de Deus é o Espírito de Deus. E as pessoas estão blasfemando contra o Espírito de Deus, dizendo que não é Deus que fala na boca dos profetas, nas servas do Senhor. Então preste atenção, cuidado. Tem muitas pessoas dentro da casa de Deus blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, convictos que vão para o céu, mas estão destinados ao inferno por pecar contra o Espírito de Deus. Cuidado com o que você fala contra o Espírito de Deus. Falar, desacreditar. A Bíblia nos ensina fazer prova da profecia, mas não tocar nos servos do Senhor. Então faça prova se você não acredita, mas não toque. Vigia com as suas palavras. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Pessoas que xingam Jesus, que dizem que Jesus não existe, que falam palavrões a respeito do Senhor Jesus Cristo, coisas terríveis, pessoas que não levam a sério a sua vida, será perdoado. Se uma pessoa que comete um pecado maligno, terrível, se arrepender, né? O Senhor perdoa ele e salva ele. Mas uma blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, não tem perdão. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pensa. Blasfêmia contra o Espírito de Deus não tem perdão. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito, não lhe será perdoado. Nem nesta época e nem no tempo futuro. É por isso que eu te disse que tem pessoas dentro da igreja que pecam contra o Espírito Santo de Deus, que se dizem que vão para o céu, mas está condenado para o inferno, porque nem no tempo futuro será perdoado, porque no tempo que o Senhor vai julgar a terra, vai julgar toda a humanidade, porque até a igreja passará por um juízo para entrar no céu também. O juízo. Que é isso, missionária? Que julgamento é esse que a igreja passa? Julgamento das obras, julgamento das atitudes, julgamento das ações. No momento que fez a obra do Senhor, que eu sentei aqui para gravar esse vídeo, irmãos, aqui está um calor insuportável, por isso que eu estou suando muito, porque está muito quente. Então, muitos acham que só vai abrir a porta do céu e pular para dentro. Não, meu irmão. Às vezes que você pregou, vai ser julgado. Às vezes que você cantou, que você liderou pastores que estão aí pastoreando, que se soberbecem, que ensinam o povo a adorar, idolatrar a eles e não a Deus, a adorar a Deus, que roubam a glória de Deus, que roubam a igreja, que roubam o dinheiro da igreja, que fazem coisas terríveis. Você está pensando que vai só passar? Não tem julgamento para todas as obras. Alguns será julgado as suas obras e entrará no céu. Outros estará diante do trono branco de Deus, Apocalipse capítulo 21, versículo 11. Mas estará diante do trono de Deus para ser julgado. Porque aquele que não quis Deus aqui na terra vai ter o seu julgamento e vai ficar distante de Deus por uma eternidade. Precisamos compreender. O Senhor nos traz esse discernimento. O Senhor nos traz esse alerta para nossas vidas. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado por pecar, por dizer que Deus, quando Deus usa alguém, quando Deus está usando alguém, eu sempre tenho esse discernimento. Eu peço muito para mim não pecar. Muitas vezes eu vejo que aquilo ali não vem de Deus. Mas você tem que ter cuidado para não abrir sua boca para falar. Tem coisas que o povo tá na carne mesmo, que tá fedendo a carne. Atualmente tá um negócio esquisito. Você vai nos cultos que fede a carne, de tanta carnalidade encravada nas pessoas, porque perderam a espiritualidade alguns, tá? Nem todos. Mas nós precisamos compreender. Então cuidado com o que você fala, com o que você toca, com quem você degride a imagem. Cuidado. A sua boca fala que o coração tá cheio. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Verso 33. Você conhece o servo e a serva do Senhor pelos frutos, irmão. Para com isso. Para com isso, não fica vendo só o que a pessoa fala, não vê o fruto da pessoa, vê o plantio da pessoa, raça de fibras, Jesus fala no verso 34. Como podeis falar coisas boas, sendo maus, pois a boca fala do que os corações está cheio. Você quer saber quem é um servo do Senhor, quem é uma serva do Senhor? Observa o diálogo, observa a conversa, observa as atitudes, as ações, observa a vida dessa pessoa. Você não precisa nem perguntar não, irmão, só a vida da pessoa vai dizer, os frutos que essa pessoa fala. O que sai da boca dessa pessoa? Uma boa pessoa tirada do seu bom... Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas. Mas uma má pessoa tira do seu tesouro mal coisas más, terrível. O que você tem guardado no seu coração? O seu coração guarda o quê? Como está o teu coração?
A gente acha que o coração é esse órgão que está dentro da... Não, é a sua consciência, é a sua mente, é o seu raciocínio. Como está você diante de Deus? Como que está? As suas ações refletem como? As suas ações refletem mais ou coisas boas? Porque a Bíblia nos diz que nós somos enraizados na videira verdadeira. Quem está na videira, quem está em Cristo, segue os passos de Cristo, vive os passos de Cristo e anda como Jesus andou. Fala o que Jesus falou, irmãos. A boca fala que o coração está cheio. Quando você abre a boca, você edifica ou você destrói. Quando você abre a boca, você fala mal ou você fala o bom. Quando você abre a boca, o que você faz? Suas palavras surtem que efeito no ambiente que você está. Claro, tem pessoas que não vai querer ouvir não, irmão. Tem pessoas que estão no pecado, consciente do pecado e não quer mudança, não quer transformação. Pessoas que não vai mudar, não quer mudança. Tem pessoas que não querem mudança, vai morrer do jeito que tá, porque não quer uma transformação. E muitas dessas pessoas estão dentro da igreja, estão dentro da casa de Deus, se dizendo cristão, mas não quer uma transformação. Tá ali somente de pedra de tropeço, somente ali como escândalo, como diz em Ezequiel 47, versículo 10. São pessoas que vêm mesmo só para ser o opróbrio, a vergonha, só para se servir de lama, para passar por cima, para pisar. E nós precisamos compreender, tem pessoas que decidiram ser isso, ser lama, ser charco de lodo, ser vergonha para a sociedade. Aquilo ali é crente? Aquilo ali é crente? Ah, se aquilo é crente, eu também sou. O posicionamento que envergonha. Então tem pessoas que veem para isso mesmo e não querem mudança. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro. Como está teu tesouro? Como você está vivendo? Como é que você está agindo? Por isso vos afirmo que toda palavra fútil, toda palavra inútil, toda palavra que sai da tua boca e da minha boca, que as pessoas disserem dela, deverão prestar conta no dia do juízo. As suas palavras vão te observar. Vai te fazer você ser absolvido ou ser condenado. Veja o verso 37, a gente diz, porque pelas tuas palavras serão absolvidos e pelas tuas palavras serão condenados. Preste atenção, o que sai da tua boca. Eu gravei alguns provérbios aqui, não dá para me ler tudo, mas você pode abrir lá e ler. Provérbios 13, 10. Provérbios 6, 16, Provérbios 18, 21, Provérbios 10, 19, assim como a Bíblia tem muito mais citações pelo poder da palavra. Tiago capítulo 3 fala o poder da língua, fala o poder que a língua tem da fala, os pecados que a língua comete são terríveis. Que nós falamos com a boca a gente se soberbece, com a boca a gente fala mal dos outros, com a boca a gente se vangloria, com a boca a gente diz aquilo que não aconteceu. A boca aberta é um perigo se você não souber usar as palavras certas. É isso que o Senhor está nos trazendo nesta manhã. Que nós venhamos pedir a Deus pérolas de sabedoria nos nossos lábios. Que nós venhamos pedir a Deus a sabedoria no falar. Provérbios 18, 21 diz que a palavra tem poder de morte e tem poder de vida. Ela traz a vida e traz a morte na palavra. Você está trazendo o que com as suas palavras? Morte ou vida? O que tem saído dos seus lábios, da sua boca? Que nós venhamos prestar muita atenção no que nós temos falado. Porque pelas tuas palavras serás absorvidos e pelas tuas palavras serás condenados. Preste bem atenção. Por isso vos afirmo que toda palavra inútil, fútil, que sair da minha boca, da sua boca, nós prestaremos conta nos dias do juízo. Preste atenção. Não vai ser alguém que vai chegar e falar, Senhor, a missionária Odete falou isso. Não, não. É Deus que vai trazer para você as suas palavras. Então, cuidado. O que você fala longe de homens, os olhos de Deus estão em cima. Então, analise bem, preste bem atenção e cuidado com as suas ações e atitudes. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê graça no falar, para que o Senhor coloque um guarda na nossa boca, como está em Salmos, para que nós venhamos ter prudência nas palavras, para que nós venhamos vigiar no falar. É muita gente que gosta da vida dos outros, fofoqueiros, contendeiros, que gosta de fazer mal, que passa adiante coisas que não existem, que inventa calúnias a respeito das pessoas e passa adiante, e de aí vai passando de um para o outro, porque pessoas gostam de falar mal um do outro. Isso é um perigo. Gostam de saber daquilo que é ruim. Cuidado. Capacete da salvação, para que nós venhamos continuar firme na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que nós venhamos olhar para o Senhor, que é autor e consumador da fé. Vamos orar pedindo ao Senhor prudência no falar? Então vamos orar. Senhor, eu quero clamar ao Senhor neste momento. Pai, nos dê prudência no falar. Senhor, nos ajuda a ter sabedoria com as palavras. O Senhor tem ficado irado com toda a terra, com quantas pessoas brincando com a verdade da tua palavra. Neste momento eu oro agora te pedindo, ó Pai, nos dê sabedoria com as nossas palavras, que nós venhamos analisar
pesar tudo antes, que nós venhamos analisar tudo antes de fazer ou falar. Meu Deus, nos dê sabedoria também naquilo que a gente está ouvindo, naquilo que a gente está vendo. Nos ajuda a ser direcionado pelo Teu Espírito. Nós venhamos te pedir nesta manhã, ó Pai, que o Espírito Santo, ó Pai, venha nos conduzir a cada passo, a cada caminho, guiar os nossos passos, que nós não venhamos, Senhor, pecar contra o Teu Espírito, julgar os nossos irmãos, dizer que eles estão, Senhor, com demônios no corpo, pregando e usados pelo inimigo, como muitas pessoas têm feito isso, ó Pai, e muitas dessas pessoas estão dentro da Tua casa sem se arrepender, dizendo mal um dos outros, levantando um contra os outros. Eu oro agora nesta manhã te pedindo a sabedoria de estarmos na Tua presença, ó Pai, pedindo discernimento nesse tempo mau, nesse tempo difícil. Eu clamo ao Senhor agora, nos dá prudência no falar, ó Pai, que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nossas vidas e que o Senhor nos dê a sabedoria devida. Assim eu te peço neste momento, no nome de Jesus, amém. Que o Senhor te dê sabedoria no abrir a boca. E muitas das vezes, fecha a boca e abre a Bíblia e o nome do Senhor será glorificado. Deus te abençoe, que a paz do Senhor te alcance. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha e estamos juntos para a glória de Deus.